Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aí no canal Filosofia Fácil para Enem, eu, professor Patrick Rocha, e nós estamos aí na aula 6 do segundo ano do ensino médio, e o nosso tema de hoje é Filosofia Moral Helenista. Então vamos lá? Só um minutinho. Objetivo comum, a ataraxia. As escolas helenistas compartilhavam a busca pela ataraxia. E o que significa isso? A imperturbabilidade da alma, ou a ausência de inquietação, sossego, paz, tranquilidade. Diante da instabilidade política do mundo grego, porque o mundo grego estava em crise, entendeu? O mundo grego sofria ali, o Império grego sofria ali várias derrotas e vários problemas. E, diante dessa instabilidade, a ética passou a focar na tranquilidade interior como o bem supremo. Então, os filósofos da época, eles deveriam trazer uma resposta para dar tranquilidade à população, né? Principalmente, né, aos cidadãos. O sábio seria aquele capaz de manter a serenidade independente das crises externas que ocorressem na sociedade. Então, mesmo que o mundo tivesse em guerra, tivesse explodindo, o sábio é aquele que consegue manter a paz, a tranquilidade. O epicurismo e o prazer racional. Epicuro, ele defendia que o objetivo da vida é a busca do prazer e a fuga da dor, mas de forma racional e moderada. Ele distinguia prazeres duradouros, como a amizade e o conhecimento, de prazeres momentâneos, que podem gerar sofrimento futuro. Então, o Epicuro ele defendia essa vida, ele falava assim: a gente tem que buscar o prazer e evitar a dor. Então, quando você não tem dor, né, você está tranquilo, mas você tem que buscar isso de forma racional e lógica. Aí ele vai defender que existem prazeres que são melhores do que outros, como, por exemplo, compartilhar da amizade, a arte, e prazeres momentâneos que passam, entendeu? A gente tem que saber fazer uma distinção disso aí. Por exemplo, né, igual a gente está colocando aqui, né, o maior prazer da vida de muitas pessoas é a amizade, ter alguém com quem contar, desabafar. Isso, para o Epicuro, é um grande prazer. A ética epicurista prega a satisfação das necessidades básicas e a renúncia a luxos inúteis que trazem ansiedade e perturbação. Às vezes a gente fica aí querendo muita coisa e coisas que às vezes não vão te acrescentar nada prático, entendeu? E isso só traz ansiedade e perturbação. Ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro prazer é o estado de saúde do corpo, ou seja, valorizar o que você tem no seu corpo, a sua saúde, e de serenidade do espírito. Porque você pensa o seguinte: infelizmente, tantas pessoas que estão doentes, o que essa pessoa mais quer? O que essa pessoa mais deseja? A saúde. Quantos milionários que às vezes está ali, tem uma doença terminal, que vão dizer o seguinte: eu daria toda a minha fortuna para ter minha saúde de volta. Entendeu? E a serenidade do espírito. A tranquilidade, a calma. O estoicismo e o viver segundo a natureza. O estoicismo ensina que a felicidade consiste em viver em harmonia com a razão universal que governa o cosmos, a realidade. Para os estoicos, as virtudes são o único bem real, enquanto coisas como riqueza ou fama são indiferentes para a moralidade. Olha que interessante. Tanta gente que às vezes busca riqueza e fama, né? Mas isso aí não significa que vai te fazer realmente feliz. Também a gente não pode ser hipócrita e dizer que riqueza é algo ruim. Não, ele não está falando que isso é ruim. Entendeu? Mas também está falando que não é algo que vai te trazer que vai trazer a sua realização plena.
Porque você pode ter toda a riqueza, mas não sabe lidar com as coisas interiores, entendeu? E também não está dizendo que o pobre é feliz por ser pobre, né? Porque isso aí, gente, não depende, né, da riqueza ou da pobreza da pessoa. É muito mais uma questão mental, saúde mental, decisões que a pessoa toma, ok? Riqueza ou fama, poder, o que é melhor? O indivíduo deve focar apenas naquilo que está sob o seu controle, seus julgamentos, aquilo que ele controla, ó, seus julgamentos, suas intenções e suas próprias ações. Isso você controla. Aquilo que você julga, você pode parar de julgar, de ser mais tolerante. As suas intenções, que às vezes as suas intenções não são boas, não são honestas, não são morais. As suas ações, e isso você pode controlar. Aceitar o destino com resignação e manter a força de caráter são os pilares para uma vida virtuosa e firme. Tá? Aí você está falando, professor, então você está dizendo que eu tenho que aceitar as coisas ruins que acontecem na minha vida? Entendeu? Não, eu estou dizendo não, gente. Né? O estoicismo diz que a gente tem que aceitar o destino com resignação. Tipo assim, com tranquilidade. Porque tem coisas que a gente não controla. Entendeu? Igual está falando aqui. Tem coisas que você controla. Você controla o seu pensar, o seu agir. Mas, por exemplo, então quer dizer que eu vim ao mundo para ser pobre? Gente, isso aí, é claro que existem fatores sociais, econômicos, históricos que explicam tudo isso aí. Né? Muitas pessoas nascem pobres, né, provavelmente por causa também da exploração de várias outras pessoas. Né? Então, isso aí não tem muito a ver com destino, não. Tem a ver com realidade social. Entendeu? Só que a gente acha que isso é um destino. Né? Isso é realidade social. E mudar isso também não é fácil. Ok? Mas a gente tem que focar naquilo que a gente tem o controle. Manter o controle. É fácil? Não é. É difícil. A apatia estoica. Diferente do sentido moderno de indiferença, a apatia estoica é a libertação das paixões irracionais que nublam o julgamento humano. Ao dominar as emoções como o medo, a raiva e a cobiça, o sábio alcança uma liberdade interior inabalável por eventos externos. Então, quando você consegue dominar o seu medo, você para de ter medo, você para de ter raiva, você para de cobiçar, você para de fazer um tanto de ações que prejudicam você, entendeu? Mesmo que aconteça várias coisas ao seu redor, isso não vai te abalar. Porque é uma questão de mente, né? Você pode escolher isso aí. O ceticismo e a suspensão do juízo. O ceticismo pirrônico, de Pirro, né, propunha que a paz de espírito advém da epoqué, que é a suspensão de todo e qualquer julgamento definitivo. Como não podemos conhecer a essência real das coisas, o conflito entre opiniões divergentes gera angústia e perturbação mental. Ao reconhecer que não há verdades morais absolutas acessíveis, o ceticismo elimina a ansiedade de estar certo ou errado. A ética cética sugere seguir as leis e costumes locais com tranquilidade, sem apego a dogmas. Tipo, vamos eliminar essa ânsia de você de estar certo ou errado. Né? Você não precisa demonstrar para ninguém que você está certo, que você está errado, que você está no caminho legal ou não. Entendeu? A gente deve manter uma tranquilidade para a gente viver bem. Ok? O cinismo e a vida autárquica. Gente, cinismo aqui não se refere a pessoa ser cínica, debochada, não tem nada a ver com deboche, tá bom? Os cínicos, como Diógenes de Sinope, eles defendiam que a virtude reside na simplicidade extrema e na total independência das convenções sociais. Você ser simples e não depender daquilo que as pessoas acham que você tem que fazer. Eles buscavam a autarquia,
ou autossuficiência, vivendo de acordo com as necessidades naturais e desprezando o luxo e o status. É para você viver na miséria? Não, não é para você viver na miséria. Mas é para você, tipo assim, você não precisa de luxo, você não precisa de status, né? E não é isso que vai fazer sua vida melhor. A moralidade cínica, ou seja, aquilo que é certo e errado, era uma forma de protesto contra a hipocrisia e a artificialidade das normas e instituições da época. Para o cínico, o homem livre é aquele que não deseja nada além do que a natureza oferece. A natureza oferece o ar, a água, as comidas, é um tanto de coisa boa, entendeu? Mas a gente quer ir além. Então, a gente se frustra quando a gente quer ir além daquilo que a natureza oferece. O homem livre, né, aquele que a visão do cinismo é o homem que consegue ser livre dentro do tempo e do espaço. A cosmopoliteia helenista. Com a expansão do Império de Alexandre, o famoso Alexandre o Grande, inclusive que foi o Alexandre foi educado por um filósofo chamado Aristóteles, tá? Depois, com certeza a gente vai ter vídeo sobre Aristóteles. Surgiu a ideia do cidadão do mundo. Quem que é o cidadão do mundo? Que rompe os limites das antigas cidades-estado gregas. O estoicismo, em particular, defendeu que todos os seres humanos partilham de uma mesma razão, por isso formam uma única comunidade. Essa visão universalista influenciou o direito e a ética, promovendo a ideia de que a justiça deve ser aplicada a todos. Todo mundo deve respeitar e deve ser submetido à justiça. A moralidade helenista preparou o terreno para conceitos de fraternidade humana que influenciariam o Ocidente. Então, essa questão de direitos, essa questão de ser solidário, vem dessa visão. Por exemplo, existe o Dia Internacional da Fraternidade Humana em 4 de fevereiro. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.